Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa palestra pública, a nossa última atividade do dia de hoje. O nosso dia foi bastante intenso. Iniciamos com o café comunitário, lá com a irmã Dulce, e, posteriormente, uma série de atividades também transcorreram aqui no nosso centro. E nós aproveitamos aqui até para reiterar o nosso convite para os pais que, porventura, tragam os seus filhos aqui para a evangelização, que nós estamos fazendo uma reunião ali naquele espaço ao lado da farmácia fitoterápica. Mas não é somente para os pais essa reunião. Todos aqueles que quiserem participar, nós temos ali a partir das 9h15 até as 10 horas, nós fazemos uma leitura de harmonização, uma prece, e depois estudamos lá algum fragmento do Evangelho segundo o Espiritismo, e também do Livro dos Espíritos, e seria uma alegria muito grande receber aqueles que quiserem participar conosco. Não é assim nenhum estudo, nenhum debate doutrinário, é simplesmente ali um momento de harmonização, de arrefecimento, para que possamos prosseguir na nossa caminhada evolutiva. E, dando início, então, à nossa atividade da noite de hoje, nós convidamos o nosso querido irmão Sérgio Miller para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, te agradecendo, Pai, esta oportunidade da noite, aqui em nossa casa, que nos faz tão bem, que acolhe a todos, encarnados e desencarnados, todos os dias da semana, um trabalho em conjunto com a espiritualidade, nos transformando a cada um, para transformarmos também a nossa sociedade. Através deste contato, só podemos agradecer, Jesus, porque é aqui que nós vamos nos reabastecer o nosso espírito com as mensagens veiculadas, com um passe aplicado, um copinho de água que seja, muitas vezes é o divisor de águas dos nossos sofrimentos e das nossas tentações. Senhor, abençoe a nossa irmã Hélida na preleção da noite e que todos possamos sair daqui hoje fortalecidos e amparados, Jesus amado. Obrigado sempre, Senhor Jesus, que assim seja. Bom, dando prosseguimento, nós temos hoje a alegria de receber em nossa casa, mais uma vez, a nossa querida irmã Hélida Velar, que vai nos trazer uma reflexão sobre o porvir, o futuro, aquilo que nos dá esperança de buscarmos a nossa melhoria, de lutarmos para evoluirmos, avançarmos um pouquinho mais na nossa esfera evolutiva. Com a palavra, a nossa querida irmã Hélida. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Eu que agradeço sempre, a oportunidade maravilhosa de estar aqui, sempre muito bem recebida nessa casa que eu
gosto muito. E hoje, como foi dito, a gente vai falar do futuro. Mas a gente não vai falar do futuro, quando a gente fala, né, na doutrina traz muito essa palavra, o porvir, a gente pensa, né, assim, no que vai vir para o futuro ainda aqui, no que nos aguarda nessa terra amanhã, materialmente, né? Enfim, guerras e tal, regeneração. Não é disso que a gente vai falar hoje. Eu tirei a inspiração dessa nossa conversa de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro maravilhoso, eu recomendo a leitura, são mensagens que se conectam, mas se for ler individualmente também tem uma grandeza maravilhosa. E a nossa mensagem de hoje está no capítulo 6 desse livro, Palavras de Vida Eterna, no rumo do amanhã. Mas eu quis dar um título diferente, né, para a palestra, porque é a mesma coisa, né? Nosso porvir é exatamente esse rumo, né? Essa palavra rumo é muito utilizada nos navios, na aviação, né? O rumo que o navio toma. Então vamos pensar na gente como se fosse um barco. Né? Vamos nos imaginar como um barco navegando. Então, a gente já está no rumo do amanhã. E aí cabe a nós iniciar a reflexão pensando, eu estou à deriva ou eu estou de posse do meu leme ali, né? Me colocando no caminho correto, traçado, no planejamento original, né? A gente precisa sempre analisar isso, né? Muita gente está à deriva, totalmente perdido, não sabe nada, não sabe de onde veio, nem para onde vai, né? E a grande maioria, infelizmente, anda assim, né? As pessoas não conhecem a si próprias e se deixam levar pelos outros, se deixam levar pela cultura, se deixam levar pelos costumes, se deixam levar pelos hábitos, pelos vícios, né? E tudo isso no rumo que a gente já está. Porque quando a gente fala do amanhã, fica parecendo assim, é uma coisa distante, amanhã ainda não chegou. Não chegou, mas eu já estou vivenciando o processo dessa chegada. Vamos pensar no dia mesmo, né? 24 horas. O amanhã nosso, hoje é dia 8 de novembro de 2025, nosso amanhã, dia 9. Mas é só amanhã. Sim, daqui a algumas horas. A gente já está vivenciando isso. Né? A gente não vai pular de agora, 20 horas, para amanhã, 0 horas. A gente vai vivenciar esse processo até a chegada desse amanhã. A gente vai construir esse processo até a chegada desse amanhã. E como a gente está construindo esse processo? Como está sendo o nosso rumo? Como está sendo o nosso planejamento, se é que ele existe, né? Para muitos não existe, né? Se baseiam naquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então vai empurrando com a barriga, como se diz popularmente, né? Mas Emmanuel nos traz aqui nesse livro Palavras de Vida Eterna, nesse capítulo em específico, coisas que a gente precisa pensar, que muitas vezes a gente só pensa depois de já desencarnado, onde bate o arrependimento profundo. Ele fala sobre isso aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas falas aqui de Emmanuel. Como é de costume de Emmanuel, grande maioria dos livros dele, ele inicia com uma passagem evangélica, né? E essa aqui é de Marcos, capítulo 8, versículo 36, é uma fala de Jesus. E ele diz o seguinte: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Uma pergunta bem profunda, né? E aí Emmanuel começa: lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Viver conquistando a glória eterna do Espírito. E aí a gente faz uma pausinha logo aqui no início. A maioria das pessoas não vivem pensando que são espíritos eternos.
A gente ouve tanto falar, às vezes até espíritas, porque se acostumam, se habituam a ouvir isso desde a infância, e falam assim, a vida é tão curta, eu tenho que curtir, tenho que aproveitar. A vida é só uma, eu tenho que aproveitar. Virou clichê. A vida é só uma, eu tenho que aproveitar. Então, as pessoas se esquecem que são espíritos eternos, independente da crença. Outras crenças, que não as espiritualistas, né, acreditam numa continuação, seja ela num purgatório, seja ela dormindo e no juízo final acordando, não importa. Existe uma continuidade diferente para algumas crenças, mas existe uma continuidade. Porém, ainda assim, as pessoas vivem como se não tivesse um amanhã, como se não tivessem consequências das atitudes, né, que escolhem. Então, já é um ponto para a gente começar a refletir aqui. E aí, fazer uma comparação, a gente falou, né, de um barco, como se a gente fosse um barco. Então, vamos pensar que a gente recebeu um convite para uma viagem. A gente vai viajar amanhã, de madrugada. Já são 8 e pouco da noite, 8h12, por aí. Só que também tem uma festa, daqui a pouco, uma balada, né? E eu não sei para onde eu vou viajar, só recebi o convite para viajar. Mas eu não sei para onde. Mas também tem uma balada. Eu não posso deixar de ir. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa viagem, né? Vou curtir, porque a vida é uma só. Então, vamos curtir, né? E aí, eu boto umas roupinhas lá na minha mala, umas besteirinhas lá, vou para a balada, de madrugada saio, vou para o aeroporto e vou viajar. Quando eu já estou dentro do avião, ou seja, não tem mais retorno, eu descubro que a viagem é para um local 40 graus abaixo de zero. E agora? Não me preparei. Porque se fosse para um local 42 graus Celsius, maravilha, né? Mesmo que eu tiver levado só uma bermuda, não levei roupa de banho nem nada, posso curtir uma praia, uma piscina, uma bermudinha mesmo, uma camiseta, não tem problema. Calorão seca rapidinho. Agora, o contrário fica um pouco difícil, né? E aí? Tem até uma... Eu lembrei, quando eu fiz essa analogia, eu lembrei de uma amiga minha que ela foi morar na Rússia. E aí ela chegou lá, aí uma colega falou assim, vamos no supermercado, é pertinho, não precisa de carro não, dá para a gente ir a pé. E aí essa minha amiga fala pra caramba, ela é bem tagarela, conversadeira. E elas foram, se agasalharam toda, né? Lá era nesse nível, assim, 30, 40 graus abaixo de zero. E a amiga foi caladinha e ela falando, e a amiga só respondia, Quando ela foi chegando perto do supermercado, que realmente era muito pertinho, ela não conseguia falar mais, porque a língua congelou. Ela não conseguia falar nada. Então, para você ter uma ideia, né? Ela estava com os trajes, ok, mas ela não podia nem falar, porque congelava. Então, você vê que a falta de preparo da gente, a gente não tem noção dessas coisas. Se ela não me contasse essa história, eu nunca ia imaginar que a língua da gente congelaria conversando num frio desse. Então, a gente não tem preparo. E aí, quando a gente decide ainda, por displicência, não se preparar, como eu dei um exemplo, né, dessa viagem, acontecem muitos arrependimentos. E Emmanuel nos fala sobre isso. E ele começa dizendo o seguinte, o arrependimento que ele traz logo de cara. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Vamos parar para pensar o que é frustração. Porque hoje muita gente, principalmente esse povo mais novo aí, os jovens aí de 18, 20 e poucos anos, qualquer coisa, estou frustrado. Não sei o que, estou frustrado. A gente que é de uma época um pouco mais, né, antiga, a gente sabe que frustração é uma coisa muito maior, né? É algo bem mais profundo do que só saiu dos meus planos, né? Frustração é algo que
nos abala porque a gente criou uma expectativa muito grande em torno de alguma coisa. Se não houvesse expectativa, não haveria frustração. Né? Então, Emmanuel nos traz que os espíritos retornam ao plano espiritual imobilizados, angustiosos nos tormentos da frustração. Ou seja, eles, no planejamento encarnatório, criaram uma expectativa de conquistas, de melhoras, de vir aqui para adquirir virtudes, eliminar alguns erros do passado, sanar algumas dívidas, porém, mudaram o rumo do barquinho deles, ou ficaram à deriva, e retornaram cheios de frustrações. Ou seja, a expectativa foi grande e a decepção também foi grande. E Emmanuel nos explica por que isso acontece. Alongam a lembrança para o nome em que ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre, a fulguração de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Emmanuel já traz de cara as máscaras que a gente coloca. Que a gente quer status, a gente quer aparência, e isso tudo traz arrependimentos tardios, porque foi uma vida, muitas vezes, em muitos sentidos, jogada fora. Qual é o objetivo da encarnação? Vivenciar as vicissitudes da matéria. O que são vicissitudes? Tudo, de bom e de ruim. Porém, nós temos o objetivo de melhorar. A gente não vem aqui a passeio. A gente não vem aqui se divertir. A gente não vem aqui farrear. A gente vem aprender. A Terra, inclusive muitos espíritos a comparam assim, é uma escola. Numa escola você não vai para farrear, você vai para aprender. Só que às vezes esse aprendizado é duro, é chato, é frustrante, é doloroso, porque às vezes o que eu tenho que aprender são coisas que eu errei no meu passado. Pensa num aluno repetente que tem que ver a matéria todinha de novo. É uma chatice. E sabendo que os colegas dele, os amigos mais chegados, passaram para outra série, e eles estão lá, atrasados. Somos nós aqui. Ó. Nós já repetimos algumas séries aí. Então, algumas coisas se tornam chatas, porque a gente já viu, porém, a gente tem que ver de novo, porque não aprendeu. Ou, às vezes, aprendeu na teoria, mas na vivência, a espiritualidade fala assim, você aprendeu? Então, volta lá e me mostra. Vamos fazer a prova agora. Agora é a hora da prova escrita. Você está me dizendo que sabe, então eu vou fazer uma prova, vou redigir, você vai lá e me prova que você realmente sabe. Aí a gente chega aqui e erra tudo de novo. Mesmo jeitinho. É isso que ele está falando aqui. Exatamente isso que ele está falando aqui. Vamos seguir. Contemplam o campo de luta em que se desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder, e ele bota reticências. Quando isso chega para a gente, e aí quando eu falo política, fortuna, ciência, a gente só pensa naqueles grandes, né? Todos nós tivemos acesso a tudo isso aqui. Quando ele fala política, ele não está falando os políticos lá. Não, ele fala na política, por exemplo, ano que vem é ano de eleição, é uma guerra. Pessoas da mesma família param de se falar. Então, essa política, ainda errada, de um mundo de provas e expiações, está nos fazendo mal. Nós não aprendemos a lidar com ela ainda. A gente ainda tem o orgulho de achar que o outro tem que pensar como nós, obrigatoriamente. Mesma coisa da religião. O outro tem que entender a minha religião, não é óbvio
Como é que ele não entende que eu sou espírita? É um absurdo ele não acreditar em reencarnação. E aí o protestante me fala, é um absurdo vocês acreditarem em reencarnação. Isso é a falta de respeito. Nós não viemos aqui para entrar em embate. Nós viemos aqui para entrar em fraternidade. Eu não tenho que concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. E respeitar não é bater boca. Não é aumentar o tom de voz, como a gente ouve. Eu citei a política, mas isso acontece dentro de casa todos os dias. Um marido que quer impor sua vontade, a esposa que não aceita, ou o filho que é respondão, ou o vizinho e vira uma disputa. Isso acontece o tempo todo. Ele citou aqui política, fortuna, ciência, religião, poder e reticências. Porque isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Porque o orgulho e o egoísmo ainda predominam em nós, seres humanos, de um planeta de provas e expiações. A gente só está na segunda escala de planetas. Na evolução dos planetas, a gente está na segunda escala. Atrás de nós, só os primitivos. Pensa aí lá nos nossos homens das cavernas, só eles atrás da gente. Ou seja, a gente ainda está muito lá embaixo e se acha muito lá em cima. Aí a gente quer a glória dos espíritos superiores, mas a gente não arruma nem nossa cama de manhã. A gente quer a glória dos espíritos superiores, mas a gente não deixa de comer nem aquele, não vou nem chamar de alimento, aquele produto alimentício bem tóxico, que todo mundo hoje sabe que faz mal, mas eu não consigo, ele é tão gostoso. Então, como que acontece isso? Você acha que aquele espírito superior puro, não vou nem falar do Cristo, não. Fala de espírito puro, não. Espíritos mais evoluídos que ainda não são puros. Você acha que eles nunca tiveram que abrir mão de nada? Não tem umas histórias aí que um povo passou comendo gafanhoto e mel e a gente não quer abrir mão de um pão? De uma Coca-Cola? A gente não quer abrir mão de nada, mas a gente quer todos os bônus, mas não quer nenhum ônus. Eu quero tudo de bom, mas eu não quero abrir mão de nada. Então, não dá certo. Eu encarnei aqui para, vamos citar uma situação, como ele falou da política, eu tenho um problema com poder, que eu já, no passado, eu já tive poder e eu fui autoritário, ou eu fui corrupto. Aí você chega aqui, não, lá no plano espiritual, não, eu aprendi, agora estou arrependido, aprendi e vou voltar para provar que eu melhorei. Aí chega aqui, tem a oportunidade de ter o poder de novo, continua autoritário, continua corrupto e falha novamente. Ou eu fui muito rico e humilhei e escravizei. Não, agora aprendi. Já entendi, aprendi. Volto de novo, humilho, exploro. É isso que ele está falando aqui. Porque a gente volta quantas vezes for necessário até que a gente aprenda. A gente tem que provar e expiar. Só eu estou dizendo, a doutrina que fala. Provas e expiações. A gente vai provar que aprendeu. E depois a gente vai se colocar no lugar do outro e entender como é que é. Hoje, eu humilhei, porque eu tenho muito dinheiro, eu humilhei, eu extorqui, eu pisei, eu ofendi, porque eu me acho superior a todo mundo, porque eu tenho muito dinheiro. Aprendi, vou voltar. Vou ter muito dinheiro de novo. Tá, não humilhei, não ofendi, não extorqui, fui correto e tal. Ok, você passou na prova. Agora você vai expiar. Vou vir na condição de humilhado, de ofendido, de extorquido. Olha como as coisas de Deus são perfeitas. Eu não consigo, eu posso ter empatia, mas saber o que o outro passa de verdade só quando doer na minha carne. A verdade é essa.
Eu posso ser uma pessoa empática, uma pessoa que, às vezes, até chora com a dor do outro, mas saber o tamanho dessa dor e se eu suporto, só eu passando. Agora, obviamente, o bem que a gente faz, como o próprio Emmanuel fala, é nosso advogado em toda parte. Tem muitos livros espíritas que nos trazem histórias de pessoas que teriam uma expiação muito pesada, mas fizeram tanto bem, provaram tanto que já tinham de verdade entendido, que aquela expiação é reduzida. Mas isso foi à custa de muito trabalho e de muito suor. Então, enquanto a gente não compreender isso, vai ser um ciclo. Como os hindus falam, a roda de Sansara. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se a gente parar para pegar a Roma antiga, sexualmente era um bacanal. Politicamente era uma exploração absurda, escravizando e tudo mais. A história está aí para contar. Só que quando a gente fala assim, sem citar que é a Roma antiga, não parece que está tão atual? Porque muitos daqueles espíritos são os mesmos que ainda estão errando. Muitos daqueles espíritos que participavam daquelas orgias sexuais ainda frequentam as orgias sexuais aqui, hoje, nesse momento. Muitos dos espíritos que escravizavam ainda exploram o trabalho hoje. Infelizmente. Só que vai chegar um momento que o nosso planeta, que já foi primitivo, hoje é de provas e expiações, e nós sabemos que está encerrando para passar aí já na prova de regeneração. E aqueles espíritos que não se sintonizam com a vibração de um planeta regenerado, infelizmente, serão levados para um planeta onde eles se sintonizam. Exatamente o que aconteceu com os exilados de Capela, que tem livros também falando sobre isso. Exatamente o que aconteceu. Imagina, gente, naquela época dos egípcios antigos, aqueles espíritos inteligentíssimos que trouxeram aí cálculos matemáticos avançadíssimos, esses caras eram de lá. Era como se fosse hoje a gente aqui, com toda a ciência que a gente tem, indo para um planeta que não tinha mal a roda. Imagina a tortura que é isso. Você sair de toda essa comodidade aqui, iluminação, internet, sendo filmado, daqui a pouco pode ser transmitido. Vou para minha casa de carro, bonitinho. Não estou com carro, pego um aplicativo, o carro vem me buscar aqui na porta. Um conforto absurdo. Roupas confortáveis, óculos quando você não enxerga. Tudo maravilhoso. E aí você volta para um negócio que não tem nada. Que é você que vai ter que se virar nos 30 para poder inventar as ferramentas e construir tudo que foi construído com muita dificuldade. É muito pior do que qualquer prisão que a gente possa imaginar. Então, é isso que está acontecendo. E Emmanuel está nos chamando a atenção para isso. E ele prossegue, puxando a nossa orelha. Porque Emmanuel ele é muito inteligente, muito educado, mas muito rígido. Não é à toa que ele botou as regras para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. É bem a cara dele, assim, bem rígido. E ele fala, que ele falou, né, daquela questão lá dos espíritos que se perderam aí no triunfo da política, da fortuna, da ciência, da religião, de tantas outras coisas. E ele coloca, no entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes. Esse é o nosso objetivo. Enganaram tão somente a si próprios no culto do egoísmo e no orgulho, a intemperança e a vaidade que lhes devastaram a vida. Isso aqui é muito atual. Muito atual. Você quer ver como é atual? Está acontecendo vamos pensar aí na pandemia.
que é muito próximo da gente, né? Ainda foi ontem, pode-se dizer. Todo mundo ficou naquela preocupação, mas no fundo, a maioria só se preocupava consigo próprio, ou com os muito próximos ali. Ah, sim, ninguém da minha família morreu. A pandemia não foi nada, não. O povo também faz tempestade no copo d'água. Muita gente agiu assim. Citei a pandemia, mas com tudo. Um dinheiro achado na rua. Problema de quem perdeu, eu me dei bem. Ai, que maravilha, ó, 100 conto no bolso. Às vezes aqueles R$100 a pessoa que perdeu era o único que tinha para comprar um gás que tinha acabado. Que se dane. Não foi cuidadoso? Isso é um pequeno exemplo num monte que acontece o tempo todo, onde nós, muitas vezes, que já sabemos tudo isso, deixamos vir à tona o homem velho e o egoísmo e o orgulho vem, mas vem bonito. Quando é com filho, então, nossa senhora, o filho está apanhando na escola. O que o Cristo ensinaria? Meu filho, calma. Às vezes essa criança está passando algum problema em casa. Vamos conversar com a professora. Vamos ver se as professoras chamam os pais. É o que os pais fazem? A maioria não. A maioria até tenta, uns até tentam ir na direção, conversar, não resolveu, o filho continua apanhando. Para de ser besta. Já conversamos, agora se vira. Se você chegar chorando em casa, quem vai apanhar, você vai apanhar 2 vezes. É ou não é? Aí o Cristo nos ensina uma forma, a gente quer o reino de felicidade que o Cristo prometeu, mas a gente vai e age de outra forma e pior. A gente desvia outro espírito que está sob a nossa tutela, ensinando o errado a ele. A gente erra com a gente e a gente ainda estraga a vida de alguém que veio sob nossa tutela. A responsabilidade, no caso dessa segunda questão aí, é muito pior. Porque uma coisa é você errar com você, você tem seu livre-arbítrio, você pode escolher. Outra coisa é você errar com o outro. É mais grave. E Emmanuel segue. E despertam, além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. O que a gente veio fazer aqui? Recolher a renovadora luz. A gente veio aqui se iluminar. Aí a gente vem com um monte de holofotes em cima da gente, para a gente acender cada um deles, e os poucos que a gente já tinha acesos, a gente ainda apaga um bocado. É mais ou menos isso que acontece com a maioria de nós. E se a gente não despertar a tempo, a gente vai continuar ou à deriva, ou pior. Porque a deriva eu ainda estou parado. Mas se eu tracei o meu barco para o norte, muita gente está indo ao contrário, está indo para o leste, para o oeste, para o sul. Está indo num caminho completamente oposto. Eu vim aqui para não me corromper mais. E eu busco todos os caminhos para me corromper. Eu me elejo até na diretoria do centro espírita para me corromper lá dentro. A gente precisa olhar para nós, pegar o livro dos Espíritos, tem lá a escala espírita. Diz exatamente os tipos de espíritos que tem. Levianos, pseudo-sábios, endurecidos. Tem vários tipos de espíritos, espíritos puros, tem vários tipos lá. E lá ele dá a descrição de cada um, as características de cada um. Aí o que a gente faz? Ah, fulano de tal é endurecido. Ciclano é leviano. E você? Você, espírito puro, tu é o quê? A gente precisa olhar qual é a nossa escala. Não para a gente se colocar pequeno, não. Não é esse o objetivo. É para eu identificar em mim as minhas dificuldades e tentar vencê-las. Aí eu tenho dificuldade com corrupção, um exemplo.
tenho dificuldade em pegar o dinheiro de alguém ou de uma instituição e não usar em benefício, né, e usar em benefício próprio. Então, se eu tenho dificuldade com essa área, para que eu vou me candidatar à direção de qualquer coisa? Primeiro eu preciso aprender. Primeiro eu preciso entender que aquilo não é para mim. E aí a gente entra em falência. Porque a gente ainda quer muito aquilo. Quer demais aquilo. Aquilo fala mais forte. E a gente esquece que a gente é espírito eterno. A gente vivencia o aqui e o agora, porque a vida só tem uma, né? A vida é muito curta. Aí a gente vai dando essas desculpas. E aí ele fala que quando a gente desperta depois da morte, a gente percebe que não recolheu a renovadora luz que a gente veio aqui buscar. E aí ele encerra a mensagem pedindo para a gente recordar. Ele fala, ó, recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores. Muita gente que a gente analisa hoje, nossa, fulano de tal venceu na vida. Olha, tanto de coisa que ele conquistou. Mas a gente não tem a noção de, muitas vezes, dependendo das pessoas, claro que não são todos, quantas cabeças ele pisou para chegar onde ele chegou, quantas pessoas ele humilhou, quantas pessoas ele deixou de ajudar para amontoar riquezas. Ele está pedindo para falar aqui, para a gente recordar dessas pessoas que padecem da derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores. Dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Eu citei Roma antiga. Roma antiga era o império do mundo. Era o mais poderoso do mundo. E hoje é o quê? Acabou. Hoje é como outro qualquer. Emmanuel, o espírito Emmanuel, estava lá naquela época. Era o senador romano Públio Lentulus. Por 2 vezes, porque na vida que ele teve como Públio Lentulus, que é contada no livro há 2000 anos, ele cita que ele era o mesmo espírito do avô, que também se chamava Públio Lentulus, também era senador romano. Então, por 2 vezes, esse mesmo espírito foi senador romano do império que comandava o mundo, ou seja, abaixo do imperador, ele era dos mais poderosos. E ele teve a oportunidade de conhecer o Cristo. Não mudou nada. Sofreu pão que o diabo amassou no final. No final não, né? Muito tempo. Teve o filho roubado. Enfim, não vou dar spoiler para quem não leu, mas sofreu muito e não se rendeu ao Cristo, como sua esposa, Lívia, que era um espírito lá em cima. E aí a gente pensa nessa questão, né, da vitória do mundo. Venceu na vida. Entre Lívia e Públio Lentulus, Lívia era dona de casa. Ele era um senador romano. Não, o cara venceu na vida. Só que Lívia foi jogada aos leões e não sentiu nada da morte dela, porque ela já tinha sido espiritualmente elevada. Ela não teve sofrimento nenhum, ela era um espírito elevado. Ele sofreu muito em vida e desencarnado também. E 50 anos depois, de 2 encarnações de senador romano, volta como um escravo. O que será que nos aguarda? Qual será o rumo do nosso amanhã? Qual será o nosso porvir? Seremos nós, Públio Lentulus,
a negar o Cristo porque nós estamos tendo a oportunidade que ele teve. Ele conheceu o Cristo vivo, nós estamos conhecendo o Cristo redivivo. Estamos negando? Cabe a cada um apontar a si. O quanto está negando. E o quanto ainda tem de oportunidade para abraçar esse Cristo e seguir ele, sem olhar para trás, para não se transformar numa estátua de sal. Cada um precisa fazer a sua avaliação. Se está sendo um Públio Lentulus ou se está sendo uma Lívia, que quando conheceu o Cristo se entregou de corpo e alma. É como se ela tivesse reencontrado quem ela nunca tinha esquecido. A gente precisa... A espiritualidade não nos traz essas histórias, que não são histórias fictícias, são histórias reais de espíritos que já estiveram encarnados entre nós. A doutrina não nos traz essas histórias como romances para florear as nossas leituras. A doutrina espírita nos traz essas histórias para que a gente se inspire nos erros e nos acertos. Nos erros, para que a gente não repita. E nos acertos, para que a gente busque fazer exatamente o que aqueles espíritos grandiosos já fizeram. E quando a gente para analisar algumas dessas histórias, a gente observa que os grandes espíritos, aos olhos do mundo, não eram aqueles que eram vencedores na vida. Eram aquelas criaturas simples, humildes, pobres, muitas vezes, sem recursos amoedados, como eles falam, sem instrução, mas que, no jardim que foram plantados, floresciam. Se eu fui plantada num jardim para ser uma dona de casa, eu preciso ser a melhor dona de casa. No jardim que eu fui plantada, se eu fui plantada para ser um professor, eu preciso ser o melhor professor, aquele que acolhe, aquele que vê cada aluno como um indivíduo, não como uma turma de 40. Se eu fui plantado para ser um médico, eu preciso ser o melhor, aquele que busca não só melhorar o sintoma, mas buscar a origem do problema para curar de verdade aquele corpo. E hoje, a grande maioria de nós procura ser mediano, morno. Se eu estou na média, eu estou bem. Mas não foi esse o nosso objetivo. O nosso objetivo foi buscar iluminação. Não há iluminação morna. Essa sala está bem iluminada. Se ela tivesse morninha, o vídeo ia ficar estranho, apagado. Então é isso. Isso que Emmanuel nos traz aqui. Essas máscaras, todas vão passar. E a gente precisa ter a certeza, por mais que a gente não tenha recordação por conta do véu do esquecimento quando a gente encarna, a gente esquece, mas a gente tem que ter a certeza de que a gente assinou um contrato quando veio para cá. E esse contrato não é com o marido, não é com o filho, não, é entre eu e Deus. Meu marido é o pior do mundo, eu vou ser a melhor esposa. Porque Lívia fez isso. Lívia fez isso. Ela foi acusada de traição sem ter traído e ela continuou sendo a melhor esposa que ela podia ser. A gente não pode botar a culpa do nosso fracasso encarnatório no outro, porque, no final das contas, é entre eu e Deus. E é isso que essa mensagem trouxe. Como está o rumo do seu amanhã? Uma boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Cara irmã Hélida, muito obrigado pela mensagem da noite de hoje. E dando prosseguimento às nossas atividades, nós vamos para a nossa próxima atividade, que é o nosso passe. Nós pedimos que aguardem aqui neste local, que nós chamaremos em seguida. Muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos uma semana que se inicia amanhã, né, com muita paz, muita alegria, tolerância, compreensão e muito ânimo e perseverança na nossa caminhada. Uma boa noite a todos.